Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As eleições municipais de 2016 serão as primeiras realizadas já com a nova forma de financiamento de campanha, sem doações de empresas a candidatos. Podem doar apenas pessoas físicas e o valor é limitado a 10% da renda bruta declarada no ano anterior, ou seja, em 2015. Mas o receio é que as proibições das doações de pessoas jurídicas acabem aumentando o Caixa 2, os gastos não declarados nas campanhas eleitorais. O Câmara Debate convidou os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, para discutir esse assunto. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Queria começar perguntando, então, na opinião dos senhores, essa proibição, que na verdade tinha sido discutida no Congresso, mas acabou sendo colocada, imposta por decisão do Supremo Tribunal Federal, na opinião dos senhores, vai aumentar, há esse risco realmente de aumentar o Caixa 2, deputado Marcelo Castro? Bom, eu acho que o Caixa 2 é uma prática corrente na imensa maioria das campanhas eleitorais. Como disse o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, na verdade a prestação de conta é muito mais um faz de conta do que uma prestação de conta realmente do que ocorreu durante a campanha. Os limites que foram impostos nas campanhas são limites muito pequenos, mas eu acho que é assim que deve ser. Qual é o erro que eu acho disso daí? É que nós devemos caminhar cada dia mais para menores custos nas campanhas. Mas para isso a gente tem que mudar o modelo de campanha que nós fazemos. Porque hoje um parlamentar, ele faz campanha no estado inteiro. E isso é uma coisa que distorce. O restante do mundo não é assim. Quando a campanha é feita no estado inteiro, você não vota no candidato, você vota no partido. Quando você vota no candidato, por exemplo, que é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, você vota num local restrito, no distrito. E aqui no Brasil você não faz nenhuma coisa nem a outra. Então a gente precisa ainda avançar na reforma política para tornar as campanhas mais baratas, porque agora nós limitamos o valor da campanha, mas não diminuímos o custo da campanha, a necessidade de mais gastos por causa do nosso sistema eleitoral, que o candidato, no caso proporcional, tem que receber voto no estado inteiro. Obrigada, deputado Marcelo Castro. Deputado Givaldo Vieira, a opinião do senhor sobre essa Fabiana, possibilidade de aumento do Caixa 2? Primeiro, satisfação estar aqui novamente com você, sobre a sua condução, ao lado do deputado Marcelo Castro, experiente deputado e muito respeitado. Olha, é uma mudança significativa e importante de fato. O correto é que ela tivesse sido feita pelo Poder Legislativo, que é o poder previsto pelo nosso ordenamento jurídico, pela forma como o nosso país foi pensado, para estabelecer as normas, as leis. Foi feita pela Justiça, essa proibição da doação por empresas. Mas ela é importante, porque tem o objetivo de retirar do processo eleitoral o peso do poder econômico, que ao longo da história brasileira vem sendo determinante nas decisões, nas escolhas, porque as campanhas com grande peso econômico, de uma maneira geral, vêm se sobrepondo a outras campanhas. O que nós precisamos ter é que o cidadão tenha a liberdade de escolher aquele candidato em que ele acredita, né, que realmente vai cumprir aquilo que ele espera para o seu município, o seu estado e para o país, e não aquele que tem a maior campanha, né, com maiores gastos, inclusive até recentemente se utilizando de situações muito questionáveis, combatidas, como a compra de votos, né? A contratação, que na verdade é uma compra de votos disfarçada de milhares e milhares de cabos eleitorais, que na verdade é uma compra de voto. Então, o Brasil fez mudanças importantes, mas não são ainda suficientes para resolver, para mudar, fazer uma mudança estrutural no nosso sistema eleitoral. Há o risco, sim, de aumentar o Caixa 2.
E como é que se faz para combater isso? Muita vigilância, né? Há um recurso hoje disponível para praticamente todo brasileiro que está na mão, que é o celular, né? Hoje isso é popularizado, há recursos, Todo mundo aplicativos, tem uma máquina fotográfica, né? os tribunais eleitorais disponibilizam aplicativos, né, com os quais você pode fotografar, filmar, instantaneamente é registrada uma denúncia com aquele aplicativo. E eu acho que o cidadão cada vez mais vigilante vai ajudar a melhorar o Brasil nesse sentido. Também, o que vem acontecendo do ponto de vista recentemente, de prisões, condenações envolvendo empresários, até grandes empresários, eu acho que vai fazer com que os empresários estejam muito mais atentos e talvez não tão dispostos a participar com o Caixa 2 em eleições. Eu acredito que haverá o Caixa 2, é um risco, mas nós vamos caminhar num processo, nesta eleição, nas próximas, para ir reduzindo também a presença desse fator nocivo que é o poder econômico disfarçado. Pois é, depois eu queria entrar um pouco nessa questão de como comprovar esse Caixa 2, por exemplo, na hora da fiscalização, a prestação de contas. Desconfiar, a Justiça vai desconfiar de uma nota fiscal, por exemplo, de um valor muito baixo, porque uma gráfica poderia subfaturar, então, em vez de superfaturar, entrar em cena o valor abaixo, irreal, abaixo do mercado pela prestação daquele serviço? Então, essa é uma das maneiras que a fiscalização pode atuar, deputado Marcelo Castro? Com certeza. E eu acho que essa eleição, todos estão prevendo, deverá ser a mais judicializada de todas as eleições já realizadas no Brasil. Você veja o caso de uma cidade pequena, tem até 10 mil habitantes. O candidato a prefeito só poderá gastar até R$108 mil. Um candidato a vereador só poderá gastar até R$10.800. Então, verifique quanto isso vai ficar fácil para a Justiça Eleitoral poder identificar um vereador, um prefeito que gastou além desses valores. Porque um vereador, suponhamos, que faça campanha numa caminhonete, que é muito comum, uma Hilux, quanto custa o aluguel de uma Hilux por 45 dias, que é o tempo de campanha? E o combustível utilizado? Muito provavelmente isso já vai dar uns R$8 mil só do aluguel do combustível. Ele bota um carro de som, faz santinhos, faz cartazes. Coloca a gente na rua. Coloca a gente na rua. Rapidamente pode ele fazer vai... um carro próprio? Ele pode usar o próprio carro ou tem que declarar o uso do próprio carro? Pode usar o carro da seguinte maneira. A pessoa física, João, com o CPF, que tem um carro, doa para o João candidato, pessoa jurídica, e entra como um bem estimável em dinheiro. Então, se for uma Hilux, ela vai computada na despesa dele como um carro alugado, digamos, por um valor de R$6 mil o aluguel por um mês. Um mês e meio seriam R$9 mil. Então, já está estourando o dinheiro da campanha. Então, o vereador precisa ter cuidado com esse aspecto aí, porque senão ele pode fazer uma campanha vitoriosa e depois ter o seu mandato cassado, porque ele cedeu aos R$10.800. Deixa eu ver se eu entendi direito, deputado, porque deixa eu ver se eu entendi direito. Se eu fosse candidata a vereadora, numa cidade com até 10 mil habitantes, se eu usasse o meu carro para fazer campanha, não tem uma Hilux, mas se usasse uma caminhonete de minha propriedade, com meu nome escrito ali no documento, eu teria que declarar o uso daquela caminhonete. Você tem que estimar o valor de mercado do aluguel, daquele aluguel, e declarar. Ou seja, eu estou alugando de mim para mim. Você não pode usar o seu carro. Você tem que doar o seu carro para si própria. Só que a pessoa física doa para a pessoa jurídica. Isso tem que ir na prestação de contas. A pessoa jurídica que fala é o candidato. É o candidato. Quantos candidatos a vereador pelo Brasil, nos municípios até 10 mil e acima, os senhores acham que vão conseguir declarar, vão saber que tem que declarar isso? Vai haver realmente muita confusão, né? Mas acho que um caminho importante é o seguinte: até as eleições anteriores, o partido ou a coligação, em cada lugar, informava o seu limite de gastos.
E esses E limites era uma eram diversos. expectativa. De maneira completamente arbitrária. Eu Não quero tinha parâmetro. arrecadar. A coligação tal, o limite de gasto é 1 milhão, a outra dizia 2 milhões, 300 mil, 5 milhões. Mas Então, e esse limite isso- era calculado com base na sua expectativa de a arrecadação. coligação ou o partido informava lá um valor. Então a Justiça Eleitoral não tinha menor parâmetro e depois ia apurar as contas. Agora o que mudou? Já sabemos de antecedência em cada município e para cada, né, situação qual é o limite de gasto, já está na lei. Indo ao site do TSE, existe lá um caminho que vai numa tabela, você vê o seu município, quanto que pode ser o limite de gasto para uma candidatura de vereador e quanto pode ser o limite, quer dizer, o teto, o gasto máximo para a candidatura de prefeito. Você se informa ali e já pode acompanhar. Então, a Justiça, né, o Ministério Público já tem na mão qual o valor máximo de gasto. O Marcelo usou o exemplo de cidades pequenas. Mas já vai acompanhar e vai ficar olhando. A candidata Fabiana, né, ela só pode gastar na cidade dela X de máximo. Então vai olhando quantos carros de som passam todo dia ali, quantas pessoas caminham na rua com você, entendeu? E depois vai comparar com o que você vai informar. O voluntário, a pessoa que trabalhar como voluntária na campanha, tem que declarar o tempo doado? Aquilo faz parte da doação ou ela pode doar e também trabalhar como voluntário? Se for um voluntário esporádico que vai numa caminhada ou outra, não. Agora, se ele presta um serviço, né, regular de distribuição de material ou trabalha no comitê, ele vai ter que declarar em preço estimado aquele serviço que ele está A prestando. mão de obra dele entra como doação. Mas isso não inibe o militante partidário que faz um trabalho voluntário e não remunerado. Né? Isso aí, pelo contrário, deve ser estimulado. Estimulado. Certo. Precisamos separar bem. Aquele voluntário, militante, que participa das campanhas, vai às reuniões, aos comícios, é uma situação, não tem que informar gasto nenhum e é importante que aconteça. Agora, aquele que presta um serviço doando o seu tempo, né, ele trabalha todos os dias, tem horários e tal, aí precisa informar. A gente vai voltar a esse assunto, deputados, para tentar esclarecer isso melhor dentro de alguns instantes. O Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje discute as novas regras para as campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2016, com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Deputados, tentando entender, continuar a discussão sobre o trabalho de voluntários ou eventuais colaboradores nas campanhas. Nós estávamos discutindo, então, a pessoa que prestar serviços como colaboração, ela terá que apresentar um recibo doando aquela prestação de serviços. Agora, o militante, ou o estudante, ou a pessoa que tem tempo livre, trabalha em tempo parcial e que resolve ajudar numa campanha, colaborar por afinidade ideológica sem receber, e vai todos os dias no comitê. Ela pode fazer isso como voluntário, ela também tem que doar. E isso vai entrar dentro dos gastos da campanha. Lembrando do limite, sempre se preocupando com o limite. Deputado Marcelo Castro. Bom, isso é um cuidado que todos nós e os candidatos precisam ter. Porque aquele grupo de pessoas que sai com a camiseta do candidato, que agora não pode ter a camisa não pode mais ser doada, mas tem uma marca, o candidato usa a camisa vermelha, o outro usa a camisa amarela. E sai aquela equipe distribuindo os cartazes, o santinho do candidato. Todos os dias, de uma maneira regular, é evidente que aquelas pessoas são remuneradas. Quer dizer que essas pessoas não são remuneradas é uma tentativa de burla, não é, perante a justiça eleitoral. Então a gente precisa ter cuidado para separar, mas nós precisamos reconhecer que nesse aspecto aí vai haver um subjetivismo muito grande para a justiça eleitoral poder separar o que é um trabalho remunerado do que é um trabalho voluntário de um militante político que tem o seu partido, que tem o seu candidato, que quer a vitória daquele candidato e que vai para as ruas pedir voto pelo candidato. Então, na verdade, isso aí vai ficar uma faixa cinzenta de difícil arbítrio. E aí vai depender muito da sensatez, do equilíbrio, né, da razoabilidade do juiz que vai julgar isso daí.
É como eu vejo. Queria continuar, então, no que pode e o que não pode. A propaganda eleitoral, que normalmente é vista como sendo a vilã, porque o custo dela é muito elevado. O que vai poder e o que não vai poder nessas eleições, deputado Givaldo? Olha, a propaganda também foi bastante limitada pela mini-reforma eleitoral. Existe um elemento, por exemplo, de grande custo nas campanhas. As placas, os mini outdoor, né? Que eram placas grandes, que envolviam estrutura e tal. Agora elas foram reduzidas a um máximo de meio metro por meio metro, 50 centímetros por 50 centímetros. Então, isso já vai reduzindo custos, né? E, ao mesmo tempo, desculpe interrompê-lo, mas assim, o outdoor grandão, bastava um morador naquela região, naquela rua, colocar o outdoor, ceder o espaço da residência dele, digamos assim. Agora, esse pequenininho, de 50 por 50, para ter eficácia, várias pessoas vão ter que colocar para ceder espaço, é isso? É esse o espírito, inclusive, de envolver mais pessoas na campanha? Exatamente. Então, há mudanças, por exemplo, na propaganda visual em veículos, né? Também foi reduzida. O chamado envelopamento. Nós tínhamos aquele envelopavam carros pequenos, vans, né? Carros grandes, que acabavam funcionando como um outdoor ambulante. Agora vai ser possível o chamado perforate, né? Que é aquele adesivo que pode ocupar todo o para-brisa traseiro do carro, e adesivos de no máximo 50 por 40 que podem entrar nas outras partes, nas laterais, enfim. Também em quantidades muito reduzidas. Então, acabou aqueles carros, né, daquela maneira. Carros de som ficaram permitidos, houve até um movimento forte para impedi-los, mas foram permitidos. Agora, os trio elétricos foram proibidos. Ficou até o chamado mini trio, que aí tem uma limitação de potência de som para os chamados mini trios. Enfim, pode colocar mais de um? Eu já vou pensando com a cabeça não há limite para a quantidade de mini trio. De mini trios. Porque agora vai ser, o limite será o gasto, porque é um custo elevado. Tá? Fabiano, o importante é a opinião pública perceber que toda essa reforma que nós fizemos agora e outras que já fizemos no passado visa a redução dos custos da campanha. Porque, como o Givaldo disse aqui muito bem, o poder econômico é que está ditando os candidatos, principalmente para os cargos proporcionais, os candidatos que vão eleitos e os que não vão eleitos. Isso é uma coisa que a gente ouve todo dia das nossas vidas nas campanhas eleitorais. As pessoas dizerem, fulano não vai eleito, ele é um bom candidato, mas não tem dinheiro. Olha, nós estamos selecionando, imagina, nós estamos selecionando a nossa classe dirigente, os nossos prefeitos, os nossos governadores, os nossos presidentes da República, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais e deputados federais. E o que é que impera? O dinheiro. Quem é que tem dinheiro no Brasil? Assim, numa colocação muito generosa, 10% da população, ou seja, 90% da população está limitada, quase que excluída do processo eleitoral, porque não tem dinheiro para bancar. Então, essa reforma que nós fizemos agora, que nós já tínhamos acabado com outdoor, já tínhamos acabado com brinde de campanha, já tínhamos acabado com camisetas, com showmícios, tá entendendo? Então, agora, o que é que nós fizemos? O Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas, porque o grande financiador das campanhas eleitorais no Brasil são as empresas, não são as pessoas físicas. 80% do que é arrecadado são as empresas. Nós diminuímos o tempo de campanha, que eram 90 dias, nós reduzimos para 45 dias. Diminuímos o tempo de rádio e televisão, que eram 45 dias, nós reduzimos para 35 dias. Nós proibimos agora cavaletes, placas, muros pintados, botar cartaz em pontes, em árvores. Quer dizer, nós fomos, a gente já vem de algum tempo, tomando todas as medidas para o custo diminuir. Diminuir para quê? Para poder fazer uma competição mais igual, não ficar tão distorcida quanto é hoje. Qual é o risco disso que nós já analisamos? É o Caixa 2, porque o Caixa 2 ninguém sabe como é que funciona, quer dizer,
é imperceptível, você não sabe, não é declarado isso. E um caixa 2 que possa ser dirigido para compra de voto da agora tal boca eu de urna vou perguntar, lá no finalzinho. Perguntar para os senhores, deputado Divaldo, desculpa interrompê-lo, pelo o seguinte, o deputado Marcelo Castro elencou várias coisas que não podem. Agora, o que vai poder e como é que vai ser feita a campanha? O que o eleitor pode esperar? É a internet? São as redes sociais? É receber no celular a propaganda do candidato? Nas redes sociais, de uma maneira geral, a campanha é livre. Né? Ela não tem limitações, são poucas as limitações. Então, a campanha vai se dar muito nas redes sociais, até porque o brasileiro participa muito da internet, é uma das maiores participações do mundo, né? Então, a tendência das eleições crescerem nas redes sociais, ao mesmo tempo que as eleições vão caminhar para aquela chamada sola de sapato, né? Gastar a sola de sapato, andar, né, com uma quantidade menor de papéis, né, conversando com as pessoas e pedindo voto. Essa é uma campanha ideal. Então, o eleitor deve ficar desconfiado se ainda perceber aquelas campanhas grandiosas, com muita gente, que ele possa perceber que a gente paga na rua, né? Porque dá para diferenciar bem qual é o espírito do militante e aquele que está ali pago. O eleitor sente na hora, porque a disposição de trabalho é diferente, de trabalho que eu digo assim, a disposição de argumentar pelo candidato e tal é bem diferente. E o eleitor deve desconfiar dessas campanhas que ainda se apresentem grandiosas e se preocupar com o risco do Caixa 2 ser dirigido para aqueles dias finais, chegar na casa da pessoa para comprar o voto. Esse é um grande risco que ainda nós não temos mecanismos para coibir, a não ser que o próprio cidadão resolva denunciar. O senhor levantou uma questão interessante, deputado Divaldo, eu quero a opinião do deputado Marcelo Castro sobre isso. O eleitor deve se preocupar, se perceber que quem está distribuindo a propaganda não é militante, não está fazendo com convicção. O eleitor se preocupa realmente se o candidato está dando sinais de que usa Caixa 2 ou não na campanha? Isso entra hoje em dia com a preocupação com a corrupção. Isso é levado em consideração, na opinião do senhor, deputado Marcelo Castro, na hora da urna? Eu acho que mas acho que com o processo eleitoral, né, com as medidas que o TSE vai tomar, cassando mandatos de vereadores, de prefeitos, de deputados que burlaram a legislação, isso vai ter um efeito pedagógico. E cada vez mais o eleitor vai ser um fiscal. Se não é tanto, eu acho que esse papel hoje é mais dos candidatos, ou dos próximos ao candidato, né, que são mais interessados. O eleitor, de uma maneira geral, não está muito interessado se um candidato está fazendo isso ou aquilo, é mais a pessoa que está mais próxima dos candidatos. Mas eu acredito que com o processo, né, com várias eleições subsequentes e vendo o resultado de pessoas que estão se excedendo, eu acho que o eleitor também vai se interessar mais por essa parte aí. Finalizando, para a gente concluir, o senhor pontuou bem, deputado Marcelo Castro, que isso vem não diminuindo, não crescendo, é reduzindo, restringindo as ações de campanha. Depois dessas eleições, os senhores acreditam que essas regras vão perdurar ou corre risco de, com essa restrição de valor, de doação de campanha, há uma possibilidade de tentarem flexibilizar para já as eleições de 2018, deputado Divaldo? 30 segundos para cada um. Há uma parte considerável da classe política que deseja o retorno da velha regra, que é a participação do poder econômico através das empresas. Então vai haver uma luta, né, na sequência da própria eleição. Muitos vão tentar dizer depois que isso não foi viável e vai se tentar voltar. Eu acho que a sociedade, através dos seus representantes aqui que estão afinados com esse momento, devem manter o que se conquistou na perspectiva até de avançar em outras novas mudanças que restringam ainda mais e coloquem a campanha mais enxuta. Obrigada, deputado Divaldo. E deputado Marcelo Castro. Concordo plenamente com o Divaldo e digo mais, a nossa reforma política precisa ainda avançar. Avançar no sentido de baixar o custo das campanhas. Imagine como o nosso sistema é distorcido. Eu fui o relator da reforma política e uma coisa que eu insistia muito. Gente, por que nós sermos diferentes? O sistema eleitoral do mundo inteiro não é esse que nós temos no Brasil.
Qual é o país do mundo que tem 28 partidos representados no Congresso Nacional? Isso não existe em canto nenhum do mundo. Qual é o país do mundo que o partido mais forte do parlamento, o partido do chefe de governo, só tem 13% dos votos do parlamento? 13% é nada. O partido do presidente, do chefe de governo, não pode ter só 13% do parlamento. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Qual é o país do mundo que o eleitor é submetido ao constrangimento de escolher entre 3.000 candidatos? Eu digo isso porque aconteceu em São Paulo na eleição passada. Nós tivemos 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual, 1.400 e tantos candidatos a deputado federal. Aí o eleitor vai escolher entre 3.000, isso não é escolha, isso é adivinhação. Então, isso aumenta enormemente os custos da campanha. Então, nós temos que fazer uma reforma que torne o Brasil próximo dos outros países, porque nós vamos ficar inventando sistema eleitoral se existem sistemas eleitorais no mundo inteiro, seculares, funcionando razoavelmente bem, porque não tem sistema perfeito. Mas o nosso talvez seja o mais defeituoso de todos, por causa dessas consequências que eu estou dizendo aqui. Deputados, muito obrigada. A gente vai Obrigado, continuar acompanhando a discussão e a eventual volta da reforma política aqui na Câmara. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode acompanhar novamente esta edição e as outras do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou então no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.